O presidente do TST, ministro João Oreste Dallazen, instituiu, por meio da Resolução Administrativa número 1486, de 6 de dezembro de 2011, o Programa de História Oral do Tribunal Superior do Trabalho. Esse programa tem como objetivos consolidar a memória institucional do TST, registrar a contribuição da Corte para a história social brasileira e também fomentar a pesquisa de temas relacionados à evolução do direito e da justiça do trabalho. Para isso, serão realizadas entrevistas com grandes personalidades ligadas ao mundo da justiça do trabalho, magistrados, advogados, procuradores e servidores que viveram ou testemunharam os acontecimentos e conjunturas que fizeram do judiciário trabalhista o que ele é hoje, um dos pilares da democracia brasileira. Nesta primeira edição, temos a honra de apresentar a entrevista realizada com o ministro aposentado Marcelo Pimentel. Capixaba, nascido em 1925, Marcelo Pimentel teve uma atuação marcante no TST durante as décadas de 1980 e 1990 e também no Ministério do Trabalho como titular da pasta durante o governo Itamar Franco. Bom, eu sou filho de uma tradicional família do Espírito Santo, mas tive muito pouca convivência com o Estado, porque em 1930, com a Revolução Getulista, o meu pai foi derrubado porque ele ocupava a Secretaria de Segurança do Estado e era o governo do Washington Luiz. Ele se tornou fiel ao governo de Washington Luiz, razão pela qual tivemos que abandonar o Estado. Acabamos indo para Minas Gerais, onde ele se fixou, graças a Deus, porque eu sou um mineiro de coração e por decreto. Vivi tranquilamente em Belo Horizonte, lá tive o início da minha formação profissional, não como advogado, mas como jornalista, e fui um dos jornalistas mais atuantes na fase constitucional, da reconstitucionalização do país, de modo que Espírito Santo ficou longe, apenas relembrando os bons tempos da minha infância com os meus velhos avós. Meu pai foi um notável advogado comercialista. E ele me induziu a seguir a carreira, embora eu devesse, por vontade própria, seguir a carreira militar. Eu gostaria de ter sido militar. Mas como ele tinha um escritório de grande êxito, ele insistiu comigo para que eu estudasse direito, tendo em vista que o meu irmão mais velho não quis exercer a profissão. Então, eu me dirigi ao direito em função de antecedentes familiares. E, graças a Deus, tive êxito na profissão, tive uma participação muito importante na formação da Justiça do Trabalho, tive uma participação razoável no Ministério do Trabalho. Enfim, eu tenho alguns anos dedicados à área do trabalho. Que na minha juventude, eu estava exatamente no final do governo Getúlio, que nós, jovens, patrocinávamos através de movimentos de rua, seguindo a orientação daquilo que veio a se constituir derradeiramente na União Democrática Nacional. O Manifesto dos Mineiros, etc., tudo foi vivenciado pela juventude universitária daquela época, na qual eu figurava. Fizemos um grande movimento para a derrubada do Getúlio Vargas, porque o sentimento democrático predominava entre a juventude daquela época, de direita, não de esquerda. Então, na realidade, a minha juventude foi politicamente foi uma consequência da situação existente, isto é, um movimento contra Getúlio Vargas pela redemocratização. Eu estava no 4º ano, quando foi derrubado Getúlio Vargas. Bom, eu fui um advogado no Rio de Janeiro durante algum tempo, fundamentalmente indústrias paulistas, que eu dirigia no Rio de Janeiro na parte jurídica, mas o presidente Kubitschek insistiu comigo para que eu desse a colaboração ao governo dele, juntamente com outros amigos que foram nomeados para o mesmo cargo em outros ministérios. Eu fui nomeado consultor jurídico vitalício do Ministério do Trabalho em 1960. Quando se efetivaram
os consultores do trabalho, os consultores jurídicos, e os ministérios se compuseram, então, com bons profissionais nessa área. Eu fiquei no Ministério do Trabalho, até Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, Ministério do Trabalho e Previdência Social e, finalmente, Ministério do Trabalho. Na desvinculação do Ministério do Trabalho e Previdência Social, criando-se o Ministério da Previdência, até pediram que eu me dedicasse mais à Previdência, que eu tinha sido um dos instituidores da Lei Orgânica da Previdência Social, mas eu preferi ficar no Ministério do Trabalho. Realmente foi um direcionamento positivo, porque eu acabei me tornando honrosamente ministro do Tribunal Superior do Trabalho e ministro do próprio trabalho, né? Eu tinha uma relação profissional, porque eu era o chefe da reportagem política dos Diários Associados, cumulativamente com o exercício da atividade de advogado. Esse relacionamento profissional, daí decorreu uma boa amizade. Muito embora o Juscelino exercesse politicamente uma atuação permanente, eu não tinha vinculação de natureza política, como nunca tive, apenas eu era um profissional da imprensa, além de profissional da advocacia, da televisão, do rádio, porque os Diários Associados constituíram a primeira cadeia de televisão no Brasil. E, em função disso, todos aqueles profissionais mais antigos da empresa passaram a ter participação, tanto no rádio quanto na televisão, e, em função disso, na apreciação da vida política nacional. Bom, eu era consultor jurídico do Ministério do Trabalho desde 1960. Em função disso, eu era um homem extremamente conhecido na área jurídica e, fundamentalmente, na área superior do governo. Quer dizer, o Ministério do Trabalho tinha o ministro, o secretário-geral e o consultor jurídico como as figuras mais destacadas da administração, como ademais todos os outros ministérios. Em função disso, a presença do consultor jurídico do Ministério do Trabalho nas coisas do governo era muito intensa. Daí porque em anos remotos, quando eu desejei largar o Ministério do Trabalho para trabalhar e ganhar algum dinheirinho fora, eu fui solicitado a continuar, porque realmente eu teria uma grande contribuição, diziam as pessoas do governo, para a institucionalização de novos métodos de trabalho no Brasil. Daí eu fui para a Organização Internacional do Trabalho, onde estive representando o Brasil durante muitos e muitos anos, mais de 10. Andei pela ONU, estive em outros órgãos de administração internacional do trabalho, e, em função disso, adquiri uma experiência que facilitou a que o Ministério do Trabalho pudesse ensejar novas modernizações e, com isto, o país adquirir passos novos no sentido da proteção ao trabalho. Bom, eu quando entrei, eu fui nomeado pelo general Geisel, consequentemente já no país na transição praticamente para o regime democrático. De modo que não havia um embate assim enérgico entre governo e tribunal. Como eu tinha sido nomeado em função de ter sido um consultor jurídico durante tantos anos do Ministério do Trabalho, e o relacionamento general Geisel era no sentido da abertura democrática, não houve nenhuma interferência do governo no Tribunal Superior do Trabalho. O tribunal agia dentro da sua competência e nunca teve um problema maior com o governo federal. Muito pelo contrário. O governo, quando sentia que haveria qualquer reação do tribunal, procurava se resguardar e atribuía ao Congresso a obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa no sentido legal. Foi um período difícil por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, a Justiça do Trabalho, tendo em vista o próprio regime militar que você acentuou, ela não teve um grande desenvolvimento no conhecimento público. Quer dizer, o pessoal achava que a Justiça do Trabalho era um órgão do Ministério do Trabalho.
muito embora já os anos de tradição, porque a Justiça do Trabalho veio da Constituição de 1945. Consequentemente, já era tempo de ela ter um conhecimento mais aprofundado na opinião pública, que não era real. Então, uma das minhas funções, tendo em vista que o país entrava no regime de liderança democrática novamente, foi exatamente esse sentido de dar conhecimento público do que era a Justiça do Trabalho, qual era a sua função e o sentido da proteção da legislação do trabalho. Em função disso, eu tive um trabalho muito árduo de divulgação e tal, mas, finalmente, a grande dificuldade do meu governo foi quando se pretendeu, na Constituinte, extinguir a Justiça do Trabalho, ou seja, os tribunais superiores, o Tribunal Superior e os tribunais regionais, e transformar o Tribunal Superior do Trabalho numa Câmara do Tribunal Federal de Recursos, hoje Tribunal Superior de Justiça. Quer dizer, isso aí significaria a extinção do TST, a criação de uma Câmara secundária no Tribunal Superior, coisa que ninguém concordava, nenhum ministro, e tivemos uma batalha muito grande com as lideranças constitucionais da Constituinte naquela época, e finalmente nosso ponto de vista se tornou vitorioso no sentido da manutenção do Tribunal Superior do Trabalho. O relacionamento com o governo era um relacionamento absolutamente normal e respeitoso. O poder executivo tinha sua competência e exercia essa competência, o poder judiciário, uma das frações do Tribunal Superior do Trabalho, exercia sua competência. O que aconteceu realmente foi o seguinte: nós tínhamos uma carência muito grande de juntas, hoje varas, do trabalho no Brasil inteiro. Isso aí dificultava excessivamente a doação dos direitos do trabalho ao trabalhador. Então, eu lutei muito com o presidente Sarney no sentido de que o governo criasse mais juntas nos vários rincões nacionais. E ele sempre foi muito dedicado à questão do exame das matérias técnicas, principalmente do trabalho, e teve muito boa vontade no sentido de aceitar um estudo, no sentido de ampliar, repetindo o sentido de ampliar o quadro de administração da Justiça do Trabalho no Brasil inteiro. Nesse ínter, eu consegui do governo também uma ajuda para construir o anexo do TST, tendo em vista que o TST estava muito esmagado dentro daqueles pequenos cubículos que eram os gabinetes de ministro, as salas de votação, etc. Generosamente, ele pôs à nossa disposição recursos quase suficientes para a construção, afora as juntas que ele criou. Daí porque a homenagem foi mais do que merecida. A importância da Constituição de 88 está na consolidação do regime democrático. Esse é o ponto fundamental, apesar dos defeitos gravíssimos que ela tem. Eu entendo que a grande justiça que se faz aos constituintes e à Constituição foi no sentido de consolidar o regime democrático que vinha daquele longo período de exceção. É claro que todos nós que lidamos com qualquer das áreas de direito temos reservas muito grandes relativamente à Constituição. Mas é preferível uma Constituição com defeitos do que uma Constituição sem defeitos, mas também com a gravidade política ensejada no seu bojo, como se permitiu na Constituição de 1937, que criou o regime de exceção. De modo que eu respeito a Constituição, as minhas críticas permanecem, acho que poderia ter sido feita uma coisa melhor, mas talvez devido ao ambiente da época não tivesse sido possível essa coisa tão excepcional que se pretendia. Respeito à Constituição, acho que ela produziu seus resultados e ainda produz os resultados, mantendo-os no regime democrático. Bom, em primeiro lugar, tem que se considerar que o governo do Itamar foi um governo imprensado entre interesses os mais diversos, que ensejavam, primeiro, manifestações absolutamente espúrias de alas esquerdistas do regime trabalhador e outras coisas que levaram o presidente Itamar àquele ponto de equilíbrio
que foi a determinante do seu governo no sentido de passar o país tranquilamente àquele que viesse a suceder, tendo em vista que ele sucedeu ao Collor, que todos sabem o que ocorreu no governo. O convite que me formulou no sentido de assumir o Ministério do Trabalho foi de dar uma administração mais técnica ao Ministério do Trabalho, de maneira que se pudesse impor a execução do Plano Real sem muitas dificuldades, principalmente evitando reedificações muito pesadas dos trabalhadores. Nós conseguimos, com salvo a exceção da divergência com os petroleiros, conduzir a coisa em termos de que o Plano Real se estabilizasse a ponto de produzir os resultados que todos conhecem do equilíbrio da economia nacional, eliminando-se a inflação galopante então existente. Era um governo nitidamente técnico, a nossa atuação foi completamente técnica, sem qualquer veleidade política. Sem ser político entrei, sem ser político saí. Olha, uma das greves que eu enfrentei, porque eu fui consultor jurídico do Ministério do Trabalho durante 16 anos, enfrentei N greves, inclusive a primeira greve do ilustre presidente da República, Lula da Silva. Mas enfrentar greve não é importante. Enfrentar greves que se desvirtuam no meio do caminho para ter objetivos políticos é outra coisa. Nitidamente, aí nessa greve de petroleiros era uma disputa política que se estabeleceu entre eles. Daí porque houve uma maior dificuldade para que se pudesse chegar a um termo satisfatório para a greve, que foi muito longa e muito pesada, terminasse afinal, com a colaboração do Tribunal Superior do Trabalho, que tomou algumas decisões mais firmes no sentido de que as greves não tivessem natureza política e não se prolongassem indefinidamente. Não foi uma transição difícil, porque naquela época dinheiro público era dinheiro público, dinheiro particular era dinheiro particular. De modo que eu, tendo trabalhado tantos anos no governo, me prejudiquei muito na minha profissão. Então não tive chance de ganhar dinheiro, tinha uma remuneração apenas razoável e precisava de ganhar algum dinheirinho. Aquilo que eu deixei de fazer em 1960, quer dizer, continuar em 62, continuar advogando, eu tinha que fazer de volta para poder ter algum dinheiro e ter uma vida um pouco mais tranquila. Daí você me encontrar ainda hoje aqui, aos 87 anos, diante do computador. Porque eu sou originariamente jornalista, né? Eu sou um jornalista muito velho. Foi quando se criou, o Getúlio Vargas instituiu a carreira de jornalistas, eu fui dos primeiros a me registrar em Minas Gerais como jornalista profissional. Daí porque eu sempre escrevi ao longo da minha vida, escrevia diariamente nos artigos políticos nas primeiras páginas dos jornais dos Diários Associados, fiz um programa político na televisão Tupi, tive uma atividade muito intensa literária e política, de modo que ainda hoje sou diretor do Conselho Editorial do Correio Brasiliense e do Conselho Consultivo dos Diários Associados, daí porque essa vocação política, jornalística, eu acredito que vai levar comigo para fazer as crônicas no céu posteriormente. A Justiça do Trabalho faz o que é possível, né? Ela tem as deficiências que a Justiça em geral tem, a demora, fundamentalmente a demora nos julgamentos, o excesso de recursos. Isso tudo teria que ser sanado, de ser uma justiça mais simplificada, para que aconteça. É claro que nós estamos vivendo uma época completamente diferente. Aquela época do desemprego maciço e tal coisa acabou, porque o Brasil deixou de ser um país agrário para ser um país industrial. De modo que é natural que se pense, e não está mais na minha alçada pensar nessa altura, se pense numa justiça mais célere, com menos recursos
Eu estou falando até contra mim, porque o advogado vive de recursos, menos recursos para que ela possa ser efetivamente capaz de atender o trabalhador naquela emergência do desemprego ou da injustiça do profissional. De modo que eu acho que há uma grande evolução, a Justiça do Trabalho já melhorou muito, mas não o suficiente. Razão pela qual eu continuo advogando que alguém pense e conduza a justiça no sentido de dar-lhe uma modernidade tal que possa atender mais rapidamente os trabalhadores. Aliás, isso é um mal da justiça em geral. É evidente que nós todos éramos amigos, não havia divergências de natureza pessoal, tendo em vista o interesse da entidade. Grandes nomes passaram pelo Tribunal Superior do Trabalho, nomes que honraram o direito do trabalho, mas sempre com um sentido de harmonia interna, de maneira a que pudesse produzir mais e melhor. A memória mais viva que eu tenho do TST é de um tribunal que luta para cumprir a sua obrigação. Quer dizer, há um sentido de competência muito grande entre seus membros. A Justiça do Trabalho sempre foi privilegiada, com raríssimas exceções, com nomes de alto gabarito, capazes de desempenhar bem suas funções. Eu espero que sempre a Justiça do Trabalho possa estar à frente de todos os interesses da classe trabalhadora, porque, afinal de contas, o Brasil é movido pelo capital, mas também pelo trabalho.